Vamos colocar aqui agora a Sâmia, que chamou o Ricardo Salles de réu-lator. Olha só, hein? Olha só. Grande trocadilho de Sâmia Bonfim hoje na CPI do MST. Depois a gente tem que falar um negócio sobre o Glauber. O Glauber que tá proibido, cara. Proibido de gastar o próprio dinheiro. É. Acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria. Porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Eu entendo que o senhor... É pro Lula isso? É uma situação bastante difícil. Não, cara, é muito bom ver é muito bom ver o prazer da Sâmia em emparedar o Ricardo Salles em todas as sessões da CPI do MST. Não, sério. Dá para notar aqui, ó, o prazer dela quando tá terminando de passar as folhas e alguém começa a reclamar. Ela tá muito feliz em ter feito isso e ter elencado os crimes cometidos pelo Ricardo Salles. Falsidade. Nesse momento, ó. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando o Marcon na frente, para a sociedade brasileira que estava gritar esganiçado ali. Terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam, para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Sensacional. Nunca me decepciona. Essa nunca me decepciona. Muito prazeroso. Muito prazeroso ver a Sâmia emparedar o Ricardo Salles, sessão após sessão da CPI do MST. Mas nem tudo é felicidade na família Braga Bonfim. Após proibir manifestação, Justiça do Rio multou o Glauber Braga em 1 milhão. 1 milhão de reais. Foi multado o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que é casado com a Sâmia Bonfim, que é aqui do PSOL de São Paulo. A multa foi aplicada por Sérgio Lousada, que havia impedido a realização de um ato em Lumiar, no distrito de Nova Friburgo. O deputado federal Glauber Braga foi multado em 1 milhão. O ato, agendado para o domingo, 27, aconteceria em resposta à violência sofrida pela deputada estadual Marina, do MST, do PT, agredida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no início de agosto, ao realizar 2 plenárias de prestação de contas do seu mandato. Uma decisão liminar do juiz Sérgio Roberto Emílio Lousada, no entanto, proibiu a manifestação sob a alegação de que o distrito não teria dimensões urbanas, seja lá o que isso significa, para sediar o evento. No domingo, o deputado do PSOL esteve em Lumiar, mas a passeata não ocorreu. Abre aspas. Na nossa cabeça isso nunca prevaleceria, porque é direito democrático, é espaço público, mas o juiz acolhe liminarmente e faz uma decisão recheada de posições políticas e de preconceitos, disse Glauber à Carta Capital.
Assim que se manteve a decisão de não realização do ato, o comando decidiu adiá-lo, porque tinha sido gerada uma insegurança jurídica e política. Eu, imediatamente, faço um vídeo dizendo que era uma decisão absurda, mas dizendo sobre o adiamento. A multa de R$1 milhão começou a ser executada nesta terça, conforme um registro do saldo bancário zerado publicado pelo parlamentar nas redes sociais, que disse o seguinte: eu não sou patrimonialista, o que recebo é utilizado para pagar as minhas contas, da minha família e para a luta política. Agora eu pergunto, é justo o juiz Sérgio Lousada me aplicar uma multa absurda de R$1 milhão e ir descontando cada real do salário até zerar a conta? Escreveu Glauber no Twitter. Ele afirmou que recorrerá ao Conselho Nacional de Justiça. Ainda de acordo com o deputado do PSOL, o juiz também bloqueou a conta de ressarcimento do seu mandato. Após a divulgação do caso, políticos de esquerda manifestaram solidariedade a Glauber Braga, como Chico Alencar e Natália Bonavides, do PT, pastor Henrique Vieira, do PSOL, Gleisi, do PT e tantos outros. É uma decisão aí, para dizer o mínimo, absurda. Para dizer o mínimo é absurdo uma decisão como essa. Você zerar, né? Simplesmente zerar a conta de um deputado federal, que é pai de família também, para aplicar uma multa que, além de tudo, é injusta, que não deveria nem existir. Cara, é um absurdo isso. Nem existia essa multa. É uma censura. Uma censura, uma cassação prévia. E ele veio, né, no Instagram contar também, né, como você disse aí no final, que não só a conta corrente dele, como soube agora que, além da minha conta pessoal, o juiz Sérgio Lousada bloqueou também a de ressarcimento. Essa aqui é onde entra os valores que garantem o exercício do mandato: aluguel de escritório, passagem aérea. A dívida que ele impõe a mim nesta conta, nesse momento, está em mais de R$955 mil. O objetivo é me paralisar para que eu não execute a atividade parlamentar. Só posso ler isso como um ataque político. Se já era absurda a aplicação de bloqueio pessoal, o absurdo é ainda maior ao se tratar de uma conta que cuida das despesas do mandato. Estamos recorrendo e preparando a representação contra ele no Conselho Nacional da Justiça. Isso aí para mim é claramente uma posição ideológica da Justiça, em que tentam, né, de certa maneira, usar o Glauber como um bode expiatório para que o populacho bolsonarista chegue lá no perfil dele e fale: mas olha só, o Xandão, quando fez isso com não sei quem, você estava comemorando aí. Primeiro de tudo, que existem aí 2 pesos e 2 medidas na história. Não teve um bloqueio desse tipo acontecendo por parte de nenhum juiz do STF. E outra coisa, os caras estão praticamente proibindo o Glauber de existir enquanto pessoa física e enquanto deputado. Isso realmente eu nunca vi antes. E não adianta ele fazer Pix, porque todo o dinheiro que for enviado vai ser bloqueado. Então, por enquanto, é uma situação muito difícil mesmo. Vamos ver se a gente traz o Glauber aqui essa semana ainda para falar sobre isso. Ele que esteve aqui algumas vezes com a gente, né? E toda a nossa solidariedade, o que possível for a gente fazer aí para que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Que é algo totalmente, né? Estão falando que os bolsonaristas, o gado está lá no Twitter do Glauber. É isso mesmo que você falou. Mas o Alexandre de Moraes também fez isso com não sei quem, sim. Tal. Então, é complicado.